Olá, bem-vindos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou instrutora do Instituto Gnosis Portugal. O Instituto Gnosis Portugal é uma instituição que faz parte de uma federação de instituições gnósticas presentes em mais de 40 países pelo mundo e que tem como objetivo ministrar cursos, entregando ferramentas para que as pessoas possam se transformar a nível físico, anímico e espiritual. Então, o tema de hoje será Ciência Oculta da Natureza e a Saúde. Então, dentro desse tema, nós veremos como é que os elementos da natureza podem nos auxiliar a manter a nossa saúde. Para que a gente possa falar sobre a saúde, é necessário que nós entendamos, ou que nós reflexionemos alguns fatores relacionados com a vida. Porque qual o objetivo de que nós queiramos preservar a nossa saúde? Hoje em dia se fala muito sobre a questão da saúde, vários temas relacionados à saúde. Então, se nós formos fazer uma análise, nós precisamos da nossa saúde para que possamos manter a nossa vida. Então, devemos refletir, fazer algumas reflexões, Então, o objetivo vai ser a gente fazer, nesse primeiro momento, algumas reflexões acerca da própria vida, Então, por que nós estamos aqui, Será que nós já paramos para refletir sobre isso? Qual o motivo da nossa existência, Quem somos? Por que queremos preservar a nossa vida? Nós vemos que a vida é um fator tão importante, um fator primordial para cada um de nós, mas por que nós queremos preservá-la? Então, são reflexões e essas respostas não daremos na nossa conferência de hoje. Essas são reflexões para que cada um possa fazer consigo e que possa chegar às suas conclusões e despertando aí essa reflexão sobre a vida, Quando nós falamos sobre a vida, existe algo que liga a vida ao nosso corpo físico, Nós vemos que a vida, ela faz parte, Ela está intimamente relacionada com vários processos a nível biológico que ocorrem no nosso organismo. Então, esses processos, como que se dá a ligação da vida com o nosso corpo físico? Então, nós sabemos, nós vemos que além do nosso corpo físico, nós vemos dentro da gnosis, que nós temos vários outros corpos, ou seja, nós temos outros veículos em outras dimensões, superiores da natureza. E dentro disso, um veículo muito importante, que é o que faz esse elo entre o corpo físico e a vida, é justamente um corpo que é o corpo vital. Então, o corpo vital, como esse elemento, é ele que vai propiciar a vida ao nosso corpo físico. Ou seja, cada átomo do corpo vital, ele está ligado a um átomo do corpo físico. Eles estão intimamente conectados, eles estão como se eles estivessem acoplados, podemos dizer assim. Então, o corpo vital é esse que vai dar vida ao corpo físico, ou seja, todos esses processos orgânicos, todos os processos bioquímicos que ocorrem dentro do nosso organismo, eles ocorrem porque tem um transfundo vital, tem uma energia que faz com que toda essa maquinaria orgânica ela funcione. Então, esse corpo vital que é responsável por todos esses processos orgânicos. Então, esse corpo vital, ele se liga ao sistema nervoso. Então, as correntes do Sol entram através do nosso baço e distribuem essa energia vital ao longo do sistema nervoso, que, como fazendo uma analogia, seriam como se essa energia, como se fosse a energia elétrica de uma residência, por exemplo, que circula através dos fios, da fiação
que compõem aí essa residência. Então, o sistema nervoso, ele cumpre essa função de distribuir, né, esse fundo vital, ou de distribuir essa energia vital que chega ao corpo físico através do corpo vital, né, a todo o nosso organismo, tá? Então, quando nós falamos sobre o corpo vital, a relação do corpo vital com o corpo físico, uma vez que o corpo vital é esse responsável em fazer a manutenção da vida, né, em suster a vida, né, sustentar a vida no organismo físico, então, quando ocorre um desequilíbrio a nível do corpo vital, esse desequilíbrio nessa energia vital, ela se reflete no corpo físico. Então, nós dizemos que toda enfermidade tem o seu início no corpo vital. Porque quando uma enfermidade ela chega no físico, é porque essa enfermidade ou esse desequilíbrio já estava aparecendo ali no corpo vital. Então, o corpo vital é como se fosse um espelho ou uma réplica do corpo físico. Então, tudo o que acontece no corpo vital acontece no corpo físico. Então, nós vamos ver, né, a importância de nós cuidarmos desse corpo vital, né, dessa energia de vida, para que justamente essa energia de vida, né, possa propiciar saúde para o nosso organismo. Então, a energia vital, que é a energia que circula através desse corpo vital e através do corpo físico, essa energia vital chega a nós através da energia do Sol, né? Então, nós vemos a importância do Sol, né? Nós vemos como é que o Sol cumpre uma função muito especial no planeta Terra, tanto para o aspecto vital do planeta, que nós vemos que existe esse aspecto, não existe somente o corpo vital ou essa energia vital a nível individual, mas que também o planeta, né, onde nós vivemos, também tem a sua energia vital, a sua energia de vida. Então, no nosso organismo, essa energia vital, ela chega até nós através da energia solar, através do Sol. E penetrando através do nosso baço, é distribuído para todo o corpo. Então, esse corpo vital, nós podemos dizer que ele é um corpo constituído, né, tem uma constituição termoeletromagnética, porque todas essas questões relacionadas que nós vemos a toda essa bioquímica do nosso corpo, elas são relações relacionadas à térmica, à elétrica e à magnética, né? Então, nós vemos que todos esses processos são devidos a essa energia vital. Então, a vida chega a nós pela parte vital do planeta, né? Ou seja, toda essa parte que nós vemos, a vida que existe no planeta, forma, né, todo esse conjunto da vida que tem no planeta forma o que nós chamamos que é essa parte vital do planeta, ou esse aspecto vital do planeta, né, onde condensam também aí energias que vêm do cosmos, né, que vêm do universo e que é condensado aí na parte vital do nosso planeta. Então, nós vemos que a ação dessa natureza, ou a ação dessa parte vital do planeta em relação à nossa parte vital, ela é fundamental para que nós possamos manter a nossa vida e, logicamente, para que nós possamos manter a nossa saúde. Por quê? Porque nós necessitamos compreender, né, a ação dessa natureza em nós, ou seja, nós somos parte da natureza. Por quê? Porque foi a própria natureza que nos criou. Então, nós precisamos dessa mesma força criadora, dessa mesma força de vida, para manter a vida dentro de cada um de nós através da nossa energia vital. Quando nós falamos, né, sobre a saúde e a enfermidade,
Então é importante que a gente faça uma diferenciação entre as duas. Então a saúde, nós podemos dizer que o que constitui a saúde? Então a saúde, ela é o estado de quem não tem nenhuma enfermidade, podemos dizer assim, né? Por causas conhecidas ou não. Nós vemos que a Organização Mundial de Saúde já dá um conceito de saúde mais aprofundado. Então, ela conceitua que a saúde vem a ser o completo bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de enfermidade. Então, aqui nós já vemos a saúde já num espectro mais amplo, ou seja, é necessário que tenhamos uma saúde física, uma saúde a nível mental e uma saúde a nível social, para que nós possamos considerar que nós estamos ou somos saudáveis, né? Já numa outra ótica, podemos dizer que é a pessoa cuja essa energia interna, né, ou essa energia de vida, essa energia vital, ou esse prana, ou esse chi, ou esse ki, né, que recebe várias nomenclaturas, tá? Essa energia vital, ela está vibrando harmonicamente, ou seja, existe uma harmonia na vibração dessa parte vital. Nesse aspecto vital existe uma harmonia. Então nós vemos que a chave para o conceito de saúde é a harmonia ou o equilíbrio. E da mesma forma, quando nós falamos sobre a enfermidade, o que vem a ser a enfermidade? Mudanças negativas no nosso corpo físico, ocasionadas pela falta de equilíbrio com as leis naturais e mudanças na esfera psíquica. Nós vamos ver que essa componente psíquica, as nossas emoções, os nossos pensamentos, influem de maneira direta no que é a qualidade dessa energia vital, né? Ou seja, afeta diretamente na nossa saúde. Nós vemos hoje na ciência, né, várias pesquisas, muitas pesquisas em relação a esse aspecto de como as emoções elas interferem nos processos biológicos mesmo, né? Ou seja, a nível físico, como é que esses pensamentos ou essas emoções podem originar até mesmo doenças no nosso corpo físico, tá? Uma vez que vão originando toxinas que vão danificando o sistema imunológico, geram desequilíbrios, por exemplo, no nosso sistema nervoso, né? Então, são aspectos que nós vamos ainda abordar um pouquinho ali para frente. Podemos dizer também que é o resultado da expressão de antivalores, né? Ou seja, o ego no ser humano, né? Então, nós sabemos que o estudo desses antivalores, né, que nós, dentro da gnose, chamamos de ego, tá? Esses antivalores ou esse ego já é estudado desde culturas antigas, com diversos nomes, né? Então sempre foi representado ao longo da mitologia, né, por monstros, ou seja, sempre havia aquela guerra interna, né, aquela briga interna entre aspectos ou valores, né, positivos ou negativos dentro do indivíduo, ou seja, esse ego constitui o que são esses antivalores, né? Esse ego constitui justamente o que são esses defeitos psicológicos, né? Como é a ira, a preguiça, né? A inveja e assim por diante, né? Nós temos ali vários aspectos que compõem esses antivalores. E esses aspectos, quando se expressam, causam uma desarmonia no nosso corpo vital e no nosso corpo físico por consequência, né? Como por exemplo, né, se nós temos um acesso de ira, nós vemos que isso causa alterações a nível do sistema circulatório, alterações a nível do sistema nervoso e, se prolonga muito tempo, alterações até mesmo a nível do sistema imunológico e assim por diante. Então, em síntese, podemos dizer que uma enfermidade
ela é o resultado da desarmonia ou do desequilíbrio dentro do nosso organismo, tá? E quando esse desequilíbrio chega no nosso corpo físico, é porque esse desequilíbrio já ocorreu no nosso corpo vital ou no nosso campo vital, a nível vital. Então, existem muitos fatores que influenciam na nossa saúde, né? Se nós formos analisar, muitos são os fatores que influenciam na nossa saúde. Por exemplo, fatores relacionados ao meio externo, que são os vírus, bactérias, a poluição, né? Os compostos, vários compostos poluentes que existem no ambiente em que vivemos hoje, né? Principalmente nas cidades. O nosso modo de vida, nós vemos que o modo de vida da nossa civilização hoje é muito diferente do que era o modo de vida há 200 anos atrás. Então, vivemos uma vida agitada, né, onde a maioria das pessoas às vezes trabalham mais de 10 horas por dia, ficam pouco, às vezes, na sua casa, né, com a sua família, pouco contato com a natureza, muitas vezes não se alimentam bem. Então, nós vemos que o modo de vida que se tem hoje também é um modo de vida que pode prejudicar ou influenciar negativamente na nossa saúde. Um outro fator muito importante também que nós podemos assinalar é a alimentação. Nós sabemos que a alimentação é um dos canais através do qual nós obtemos nutrientes para o nosso organismo. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos um aspecto também da alimentação que pode influenciar negativamente a saúde. Muitas vezes nós não temos tempo de nos alimentarmos de maneira adequada, né? Existe hoje disponível, né, no mercado muitos alimentos que são enlatados, são embutidos, são alimentos que não têm a vida ou não contêm a vida necessária para fornecer vida para o nosso corpo vital, né? E logicamente para o nosso corpo físico. Também um outro fator muito importante que nós não podemos esquecer são os nossos pensamentos, né? Então os pensamentos, as emoções, né, fazem parte aí de uma componente muito importante que, apesar de não ser algo físico, algo que nós possamos tocar, algo que nós possamos mensurar, mas são aspectos que, né, como falávamos, afetam também a nossa saúde, né? Nós vemos que, por exemplo, uma pessoa que está ali triste, né, abatida, às vezes ela pode perder a fome, né? Existem aí alterações no nível da sua alimentação. Então nós vemos como que os pensamentos, as emoções e esses aspectos psicológicos também influem. E, logicamente, né, a energia vital, que é o principal aspecto, eu diria, né, que influencia a nossa saúde, porque todos os outros aspectos, eles vão influenciar na energia vital, né, na baixa da energia vital ou na desarmonia, podemos dizer assim, dessa energia vital, e isso vai reflexionar no nosso corpo físico. Quando nós vemos, né, a necessidade de mantermos aí a nossa saúde, nós vemos que ao longo das culturas antigas, essa preocupação também existia, né? Então, desde lá os egípcios, né, os sumérios, os gregos, os romanos, sempre também se preocuparam com essa questão da saúde, porque viam a importância da manutenção da vida, né? Viam ali a importância da manutenção da saúde. Então também por lá existia a medicina, só que a medicina ela era realizada de uma forma diferente da medicina que nós vemos hoje, né? Por quê? Os médicos, né, nas culturas antigas, eles não eram apenas médicos, porque até esse termo não existia. Mas eles eram sábios, eles eram professores, eles eram filósofos, eram sacerdotes, ou seja, eles tinham um conhecimento muito amplo do ser humano. Eles viam o ser humano no seu aspecto total, eles percebiam ou analisavam o transfundo do ser humano
para que pudesse descobrir a causa daquela enfermidade, né? Daquela enfermidade daquela pessoa, daquele paciente. Então se analisava todo o seu aspecto emocional, né? O seu aspecto vital, todas essas componentes elas entravam para que esse médico ou esse sábio pudesse perceber e ajudar o paciente. E essa ajuda chegava ao paciente através do quê? Através de que medidas eram tomadas para que esse paciente pudesse reforçar o seu próprio corpo vital, ou seja, eram ferramentas que eram entregues para que a pessoa pudesse trabalhar o seu aspecto vital. E melhorando o seu aspecto vital, logicamente, essa energia de vida aumentava no seu organismo e, obviamente, passava ao corpo físico, e esse corpo físico poderia então ter condições de responder a uma cura, né? Responder a um processo de cura. Então, hoje em dia, nós temos, né, podemos aí nos utilizar da medicina natural, né? A medicina natural é um dos tipos de medicina, uma vez que nós vemos que existem mais tipos de medicina, existem alguns tipos de medicina que nós podemos dizer, né? Podemos dizer que existe a medicina acadêmica, a medicina tradicional, né? Onde essas tradições ou esse conhecimento ele é passado de geração em geração com base nas experiências que as pessoas têm. Existe, por exemplo, a medicina natural, né, dessa da qual nós estamos falando, que trabalha o quê? Com os elementos da natureza para que essa pessoa possa, então, através dessas terapias com a natureza, com os elementos da natureza, essa pessoa possa reforçar o seu sistema imunológico, reforçar o seu sistema nervoso, trazer um equilíbrio para a pessoa, reforçando sua energia vital, para que essa pessoa então possa responder a um tratamento. Temos também a chamada medicina integrativa, né? Hoje em dia se fala muito que é um ramo, vamos dizer assim, né, da medicina, que tenta resgatar essa visão da pessoa como um todo, né, do ser humano como um todo, né, como um indivíduo integral. Então são alguns tipos, né, de medicina que nós temos hoje. E o principal que nós vamos falar hoje é relacionado à medicina natural, né, ou seja, aspectos que a própria natureza dispõe para que possamos manter a nossa saúde, né? Uma vez que nós vemos que é tão importante a manutenção da saúde para a manutenção da nossa vida. Então nós vemos num primeiro aspecto, né, como método terapêutico que a medicina natural utiliza, é a desintoxicação. A desintoxicação, ela nada mais é do que retirar todas as toxinas do nosso organismo. Então, a medicina natural trabalha, né, num primeiro momento, para que possamos desintoxicar o nosso organismo, ou seja, fazer uma limpeza, promover uma limpeza no nosso organismo, para que então, a partir dessa limpeza, essa desintoxicação, possa então passar a uma segunda fase, que é a fase de regeneração, né, onde muitas vezes é utilizado de recursos dietéticos, através de uma alimentação saudável, para que esse corpo ele possa, depois de limpo, ele possa se regenerar, né? Ou seja, ele vai se fortalecendo, se regenerando. E num terceiro passo, nós temos a imunização, que é o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Nós sabemos que o nosso sistema imunológico, ele cumpre uma função primordial, porque ele é o responsável pela defesa do nosso organismo. Então, todas esses vírus, bactérias, né, que estão presentes no ar, eles, ao entrarem no nosso organismo, é o nosso sistema imunológico que combate, né, esses
invasores, né? Podemos dizer assim. Então, cumpre um papel realmente fundamental. Então, uma das bases, né, do método terapêutico da medicina tradicional é a imunização, ou seja, é o fortalecimento do sistema imunológico. Então, na verdade, se nós formos analisar, a medicina natural atua basicamente no nosso corpo vital, fortalecendo o nosso corpo vital para que haja uma resposta positiva, né? Uma resposta de cura no nosso corpo físico. Então, todas as ferramentas, né, que nós veremos ao longo da nossa conferência no dia de hoje, são ferramentas que nós vamos utilizar para fortalecer a nossa energia vital. Então, nós temos que ajudar o nosso corpo, né, a ter saúde, temos que ajudar o nosso corpo no momento em que nós estamos enfermos, temos que ajudar o nosso organismo a ter uma resposta de cura. Se nós não ajudamos o nosso organismo, do ponto de vista do reforço da nossa energia vital, não tem como o corpo responder a uma cura, se nós não contribuímos para isso. E um fator muito relacionado, né, que hoje em dia existem muitos estudos relacionados a isso, são as emoções, como é que as emoções elas podem atuar e influenciar a nossa saúde. Então nós falamos ali no início, na introdução do nosso tema, que os pensamentos e as emoções afetam diretamente o nosso sistema imunológico. Então, quando existem, por exemplo, descargas de emoções negativas como a ira, né, descargas ali de elementos, descargas de pensamentos, emoções, isso afeta, isso causa um bloqueio ao nível da energia, a energia vital do nosso organismo. E, logicamente, esse bloqueio é transferido também para o corpo físico. Então, tudo está conectado, todos os nossos sistemas do nosso organismo estão conectados. É como se fosse uma grande orquestra onde nós temos vários órgãos mesmo, né, no sentido de instrumentos musicais, onde para que essa música ela seja harmônica, todos esses órgãos ou todos esses instrumentos eles têm que estar tocando em harmonia, eles têm que estar vibrando em harmonia. Então tudo está conectado. Nós vemos que quando existe uma falha no sistema digestivo, existe também uma falha e, consequentemente, vai gerando uma falha nos outros sistemas do nosso organismo também. O funcionamento de um órgão afeta o funcionamento de outro órgão, porque tudo está conectado, né? O nosso sistema imunológico está conectado ao nosso sistema nervoso, que também está conectado com o nosso sistema endócrino, né, onde são produzidos esses hormônios, que é o que mantém a vida, né? A palavra hormônio significa ânsia de ser, né? Ou seja, é o que é esse transfundo, né? Essa substância primordial que permite ou favorece o funcionamento dos nossos órgãos. Então se fala muito sobre as famosas doenças psicossomáticas, né? Que nada mais são do que as doenças que através dos pensamentos e emoções elas são somatizadas, ou seja, a palavra soma se refere a corpo. Então as doenças psicossomáticas são doenças no corpo físico de origem emocional, de origem mental, de origem psíquica, né? Então são as doenças psicossomáticas. Então existem muitas doenças, hoje em dia a medicina estuda muito isso, que várias doenças, algumas doenças autoimunes, teriam a sua origem são, né, doenças aí psicossomáticas, tem a sua origem nos distúrbios aí relacionados à emoção, ao pensamento. Então, nós vemos, por exemplo, como é que a ansiedade, a depressão, o estresse, eles afetam a nossa energia vital. Durante um dia ali estressante, onde nós tivemos, por exemplo, passamos estresse no nosso trabalho, quando nós chegamos à noite em casa, nós estamos exaustos,
Por quê? Porque aquele estresse, né, aquele estado de tensão consumiu uma energia vital muito grande. Então é necessário que nós descansemos para que possamos, né, como nós dizemos, repor as nossas energias. Então a ansiedade, a depressão, todos esses desequilíbrios emocionais afetam a nossa energia vital e podem causar enfermidades no nosso corpo físico. Então, o Dr. Deepak Chopra, que é um médico relacionado aí à medicina integral, ele diz que nossas células estão constantemente observando os nossos sentimentos e impressões e sendo modificadas por eles. E, por exemplo, né, quando nós estamos angustiados, deprimidos, essa tristeza ou essa angústia, ela também é projetada por todas as partes do corpo. Né? É como se o nosso sistema celular, né, como se as nossas células, elas respondessem a estímulos do nosso organismo. Né? Então, todas esses pensamentos ou essas emoções, a nível físico, elas vão sendo codificadas em substâncias e essas substâncias elas requerem uma resposta a nível celular. Então as células elas vão responder de acordo a essas substâncias que são produzidas. E quando nós estamos nesses estados ou passamos por esses estados negativos, então essas substâncias que são produzidas são toxinas, né, que são produzidas pelo nosso organismo. Então ele diz que quando nós estamos nessas situações, né, com esse tipo de desequilíbrios, então toda a produção de neurotransmissores ela pode ser alterada, né, os nossos hormônios podem variar, o ciclo do sono ele pode ser interrompido, a pessoa às vezes não dorme bem, não dorme o suficiente, ou tem um sono muito superficial, né, ou seja, nós vemos que é muito importante o sono reparador, é muito importante para nós, para mantermos a nossa saúde, que nós tenhamos um sono reparador, porque é justamente no período da noite, o período onde o corpo vital ele vai reparar o corpo físico. Nós vemos, como eu citava, por exemplo, depois de um dia onde nós passamos muito estresse no trabalho, nós chegamos à noite, né? Estamos ali cansados, exaustos. Então, quando nós dormimos e acordamos no dia seguinte, nós já acordamos mais bem dispostos, mais descansados. Por quê? Porque durante a noite o corpo vital pôde então fazer todos esses reparos no corpo físico. Então nós levantamos ali mais bem dispostos do que quando nós formos dormir. Por isso que é muito importante que o sono ele seja reparador. Né? E o estresse nós vemos também, né, que influi negativamente, né, essa tensão exagerada, né, o nosso organismo, através do sistema nervoso que está ligado ao sistema muscular, promove o estresse, promove uma contração em toda a musculatura do corpo. Então, quando a pessoa ela está muito estressada, ela tende a ter dores no pescoço, dores de cabeça, dores no corpo. Então, às vezes surgem dores pelo corpo que quando a pessoa procura um médico, realiza exames, né, ressonância magnética, realiza vários exames diagnósticos, se vê que não existe um problema a nível físico, não existe uma doença física, né? Não existe nada ali que justifique isso. Por quê? Porque essa tensão veio, né? Ou esse problema veio de um estresse, né? Veio ali de uma tensão muscular, né? A pessoa tem dor de cabeça, mas ela não tem nenhum problema grave na cabeça, né? Vamos dizer assim, essa dor ela é originada por um estresse. Então é muito importante nós vemos, né, cuidarmos sempre esse aspecto da nossa vida que são as nossas emoções.
Muitas vezes nós preocupamos tanto com a questão física, tomamos vitaminas, nos alimentamos bem, porém esquecemos de cuidar das nossas emoções, de gerenciar de uma forma eficaz as nossas emoções. E como que nós podemos combater esses estados? Uma vez que nós vemos que esses estados emocionais negativos afetam de uma maneira tão negativa o nosso corpo físico, como que nós podemos combater esses estados? Então, um primeiro aspecto importante é que nós tenhamos a atitude de podermos sair desses estados negativos, porque a atitude presume que a pessoa ela saia da posição passiva para uma posição ativa. Enquanto a pessoa não fizer nada por ela mesma, ninguém vai poder fazer. Então, por exemplo, nesse segundo aspecto que a gente vê a necessidade, seria muito interessante que essa pessoa, por exemplo, tivesse ali uma integração com a natureza, fizesse ali, por exemplo, uma caminhada num parque. Só que para que essa pessoa ela possa fazer essa caminhada no parque, tem que partir dela. Ninguém vai levar a pessoa obrigado, arrastado a passear num parque, a menos que a pessoa tenha essa atitude proativa. Então, o primeiro ponto é a atitude da pessoa. E uma integração com a natureza, ela é muito boa nesses casos. Por quê? Porque quando nós nos integramos com a natureza, na verdade, além de toda a beleza, a música dos pássaros, o cheiro de orvalho da grama, o cheiro de terra molhada, além desses aspectos, nós ainda conseguimos um contato, com a parte vital do planeta. Então, esse vital do planeta, ele entra ou ele nutre o vital, a nossa energia vital também. Então, é muito importante essa integração com a natureza. Buscar fortalecer o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso, endócrino, vermos aí as vitaminas, os minerais que estejam em falta no nosso organismo, e buscar repor todas essas vitaminas, uma boa alimentação, porque isso vai fortalecendo esse aspecto vital para que então possamos combater esses estados negativos. A música também é um recurso muito bom para que possamos utilizar. Então, às vezes, aquele dia que foi estressante, nós podemos chegar em casa ao fim do dia, colocar uma música clássica, colocar uma música relaxante, que a gente possa relaxar, que nós possamos ali ir silenciando o nosso organismo, que nós possamos ali ir entrando em estados de relaxamento, para que possamos alcançar esses estados superiores, logicamente saindo desses estados inferiores. Buscar viver aspectos que favoreçam o nosso equilíbrio, como nós falávamos, a enfermidade ela é o reflexo do desequilíbrio dentro de nós. E para que nós possamos manter esse equilíbrio dentro de nós podemos nos valer logicamente, dos recursos da natureza, ou seja, a própria medicina natural, ela faz essa ponte, ela introduz, ela ensina ferramentas que a gente possa utilizar esses recursos da natureza para o equilíbrio do nosso corpo físico. E é muito interessante que, antes de nós pensarmos em sanar as enfermidades, deveríamos pensar em manutenção, na manutenção da saúde do nosso corpo, de forma a que essas enfermidades não se instalem. Então é muito importante, por exemplo, quando nós falamos sobre esses estados negativos, que ao primeiro sinal ali de uma emoção negativa, de um pensamento negativo, a pessoa ela já vai tomando providências, ela já vai fazer uma caminhada, vai conversar, ter conversas sãs, vai ler um livro agradável, ou seja, que ela busque sair desses estados, já num primeiro momento, que não se espere isso ir se agravando, não espere que esse estresse
gere uma enfermidade física, não espere que essa tristeza, essa depressão gere uma enfermidade física. Então, nós vamos ver os recursos da natureza que nós podemos utilizar para buscar esse equilíbrio no nosso organismo. Então, um primeiro recurso disponível, de graça, né, livre, né, e que nós não precisamos pagar para nos auxiliar a manter a nossa saúde é o ar. Nós vamos ver que são aspectos muito simples que eu garanto que todos já ouviram falar. Porém, muitas das vezes nós não damos o devido valor a esses aspectos da vida que são tão simples. O ar, por exemplo, né, nós estamos aí, sabe-se lá quantas vezes na vida nós já inalamos e exalamos. Porém, nós não temos ali essa atenção com esse aspecto que é o ar, nós não prestamos atenção nisso, que é uma coisa tão simples, é uma coisa tão usual, né? Então, o ar, se nós formos ver, a composição do ar, ele é composto, na sua maioria, né, a maior parte do ar é nitrogênio. Depois nós temos 21% que é o oxigênio, temos 1% de gás carbônico e mais outros gases que compõem aí, que fecham esse 100%, né, da composição do ar atmosférico. E nós vemos que muito importante para nós é esse oxigênio que nós vamos ver, né, ali para frente, porque ele é tão importante para manutenção da nossa saúde, logicamente a manutenção da nossa vida, tá? Então, no ar existe um elemento que é o prana, que é justamente essa contraparte vital que existe no ar, né? Então, é muito importante quando nós respiramos, né, esse prana ou esse aspecto vital também entra no nosso organismo, né? E infelizmente nós vemos hoje, principalmente nas grandes cidades, que existe muita poluição. Esse ar, né, que nos rodeia numa cidade grande está cheia de poluentes produzidos ali pelas fábricas, produzidos pelos automóveis. Então não é um ar que está ali tão ideal para que a gente possa extrair o máximo desse princípio vital, né, desse prana. Mas nós vamos ver que ainda assim existem lugares, né, onde nós podemos ir, muitas vezes num bosque, e onde nós percebemos que esse ar é mais limpo, né? Mas de qualquer forma, nós precisamos desse aspecto vital que existe no ar, dessa vida que existe no ar, porque a vida entra em nós através do ar. E a importância do ar para a nossa vida, ela é fundamental. Nós não conseguimos ficar 5 minutos sem respirar. Por quê? Porque através da respiração, né, quando nós inspiramos, esse ar que entra através dos nossos pulmões, juntamente com esse oxigênio, ele passa por todas as etapas ali, por todas as estruturas que compõem o nosso sistema respiratório, entra pelo nariz, passa ali pela nossa traqueia, entra para os brônquios, que se subdivide nos bronquíolos, e ali ao final dos bronquíolos nós temos os alvéolos pulmonares, que são essas estruturas cilíndricas ali, né, essas células onde essas estruturas, né, onde ocorre a troca gasosa, ou seja, esse oxigênio que entrou através da respiração, ele passa para o nosso sistema sanguíneo, né, para esses vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos retornam o gás carbônico que sai na expiração. Então é muito importante, porque quando esse oxigênio ele passa através desses alvéolos e entra, né, no sistema circulatório, o sangue vai distribuir esse oxigênio para todas as células do nosso organismo. Então, quando nós respiramos, nós não respiramos simplesmente para encher o nosso pulmão.
Nós respiramos para quê? Para que o oxigênio chegue às células, digamos assim, né? E as células também possam receber esse alimento. Então, essa é a importância da respiração, não meramente enchermos o nosso pulmão. Então, é muito importante essa respiração, né? É muito importante para a manutenção da nossa vida. Então, como que nós podemos utilizar esse recurso do ar, né? Para que a gente possa manter a nossa vida, manter a nossa saúde e nutrir o nosso aspecto vital. Por exemplo, deixarmos ventilados, né, bem ventilados os ambientes da nossa casa, né, devemos ali abrir as janelas, permitir essa renovação do ar, né? Exercícios respiratórios para que nós possamos oxigenar o corpo. Então, podemos fazer respirações ritmadas, podemos fazer, por exemplo, uma caminhada ao ar livre, que são exercícios, né, que exigem um aporte maior de oxigênio, né, um aporte maior de ar, né? Nós vemos que quando nós caminhamos, nós vamos ficando ofegante. Por quê? Porque as células do corpo estão em atividade, estão requerendo ali mais oxigênio. Podemos também fazer exercícios de respiração profunda. Na maior parte dos momentos ali ao longo do dia, nós respiramos de maneira muito superficial, né? E a respiração profunda, ela produz um bem-estar, né? Então ela favorece com que nós possamos entrar em estado de equilíbrio, né? Em estados superiores, em emoções superiores, pensamentos superiores, porque nós estamos ali fazendo um exercício de respiração profunda. Então, dessa forma, nós podemos utilizar esse recurso valioso que é o ar. E num segundo recurso disponível, né, através da natureza, é a água. Então, a água, ela também é um elemento fundamental à vida. Nós vemos que praticamente 70% do nosso planeta é formado por água. Em uma analogia, 70% do nosso organismo, né, praticamente 70% do nosso organismo também é formado por água. E praticamente 70% da célula, que é a unidade que compõe o nosso organismo, é formado de água. E isso não é por acaso, né? Nós vemos que a água ela é muito importante, ela é um veículo através do qual a vida se expressa. Então a água ela traz vida ao planeta, né? Os animais necessitam da água, as plantas necessitam da água, nós seres humanos necessitamos da água, e ela tem importância vital. Nós vemos que ao longo da história, todas as civilizações, elas se desenvolveram ao longo dos rios. Nós vemos que os egípcios desenvolveram a sua grandiosíssima cultura ao longo do rio Nilo, né? Nós vemos ali que essas grandes culturas, elas sempre estiveram ligadas à água. Nós vemos que, por exemplo, quando se organizava as primeiras estruturas urbanas, né, dentro da nossa sociedade, os primeiros núcleos urbanos sempre se dão ao redor de rios, né? Nós vemos as grandes cidades, as grandes capitais dos países, né, do nosso mundo, eles estão ligados ali a um rio. Por quê? Porque é o rio ou é a água que traz a vida. Então, da mesma forma que para essas civilizações a água trazia vida, também para todos os animais, as plantas, nós seres humanos, a água é fundamental e é um recurso gratuito que está disponível aí pela natureza. Então, como que nós podemos utilizar esse aspecto tão importante que é a água? O primeiro modo mais simples e muitas vezes que nós não fazemos é a ingestão da água. Então, como o nosso organismo ele é composto de 70% de água, nós precisamos ingerir água, porque senão nós não teremos. Como que nós teremos os 70% de água do nosso organismo se nós ingerirmos 10% de água só, né? Então não tem como. Então nós precisamos fazer uma ingestão
de água que supra as necessidades do nosso organismo, né? Que normalmente é de 2 a 2,5 litros de água pura por dia. Tá? Então é muito importante a ingestão de água. E muitas vezes nessa correria, né, do dia a dia, do trabalho, das questões, dos compromissos, esquecemos de beber água. Né? Um segundo aspecto importante através do qual nós podemos utilizar a água para manter a nossa saúde é através da utilização das saunas. Então as saunas podem ser essas saunas que existem nos clubes, né? Mas normalmente se utiliza essa sauna individual, né? Que a pessoa pode adquirir e fazer a sauna na casa dela, tá? Então essas saunas são muito bem-vindas porque elas propiciam com que o corpo, né, através dos poros da pele, vão eliminando toxinas que são acumuladas ao longo do tempo. Então é uma maneira de auxiliar o organismo a expulsar essas toxinas que poderiam ali causar uma enfermidade. Uma terceira utilização da água é através de compressas, né? Então, dentro da medicina natural pode-se utilizar compressas de água, né? Compressas para que possa, por exemplo, auxiliar a baixar uma febre, por exemplo, né? Assim como banhos quentes, banho frio, né? Sendo que o banho quente normalmente nós vemos associado, né, a uma necessidade de relaxamento, né? A uma necessidade de, por exemplo, né, aquela pessoa que chegou estressado, muito tenso em casa, toma um banho quente que vai relaxar o seu organismo, né? Vai promover um relaxamento, vai promover um destensionamento, né, da sua musculatura. E o banho frio normalmente é utilizado para que nós possamos melhorar a nossa circulação, né? Um banho frio, ele melhora a nossa circulação. Os banhos de cachoeira também são muito importantes, os banhos de mar, porque nós estaremos nos colocando em contato com esse aspecto vital, né, da água do planeta. E logicamente que essa vida vai penetrar em nós, né, e vai nutrir esse nosso aspecto vital. Então é muito importante quando nós estivermos em contato, né, com a água através dos banhos de cachoeira, banhos de mar, procurarmos ali estarmos em estados superiores de consciência, estarmos concentrados, né, concentrados ali nas inteligências que existem nos elementos, né? Nós estudamos na Gnosis que essa energia ou essa inteligência dos elementos nós chamamos de elementais da natureza, né? E esses elementais da natureza, eles emanam essas harmonias que chegam até nós e auxiliam a fortificar o nosso corpo vital, auxiliam, né, na manutenção da nossa saúde também. Então é muito importante que quando estivermos nesses locais, nos concentremos nessas inteligências da natureza para que possamos ali receber toda a ajuda necessária, né, o equilíbrio necessário para que possamos ter nutridos aí o nosso aspecto vital. O terceiro aspecto disponível pela natureza, né, dado pela natureza de maneira gratuita é a luz solar. A luz solar também é muito importante para a manutenção da vida do planeta, né, das plantas, dos animais. Nós vemos ali que a luz, né, não existe vida sem a luz solar. Então o sol, ele representa a própria vida, né? Nós percebemos que em países onde se tem um inverno muito rigoroso, quando começa a sair do inverno e a entrar na primavera, é uma festa, né? A vida ela se alegra, os passarinhos se alegram, os animais saem para tomar sol, o ser humano, né? Nós que ficamos ali
3 meses do inverno, muitas vezes recluso dentro de casa, né, ou dentro de lugares fechados por conta do frio, as pessoas saem, vão ao parque, sentem essa necessidade de tomar sol, sentem essa necessidade de expressar ou de ter contato com a vida, né, porque nós vemos que o sol representa essa vida. Então, não é de hoje que o ser humano ele reconhece no sol essa vida. Tanto é que as culturas antigas, elas cultuavam o sol, né? Nós vemos ali as culturas, grandes culturas na América do Sul, né? A cultura egípcia, cultura grega, todos eles tinham esse culto ao sol, né? Tinham deuses ali, deusas ligadas ao sol, porque reconheciam no sol essa vida, né? Reconheciam no sol esse princípio de vida. Então o sol ele estimula a imunidade. Nós vemos que o sol tem íntima relação com a produção de determinados hormônios dentro do nosso organismo, como por exemplo a serotonina, que é o chamado hormônio do bem-estar. Então, para que o nosso organismo ele possa produzir a serotonina, é necessário que nós nos expomos ali à luz solar. Para a própria sintetização da vitamina D é necessária a luz solar. E nós vemos que, além disso, a luz solar também tem um efeito bactericida. Então, é muito importante o nosso contato com a luz solar. Nós vemos que são inúmeros os benefícios que nós podemos obter. Então, para que nós possamos usufruir de todos esses benefícios, devemos abrir as janelas da nossa casa, deixar o sol entrar, deixar a luz entrar, tomarmos sol, né, ali esse sol entre as 10 da manhã e 3 da tarde, é esse sol benéfico para que a gente possa sintetizar, né, a vitamina D. Claro que a pessoa não vai ficar direto todo esse tempo no sol, né, mas a pessoa ficando ali, né, um tempo no sol já vai receber esses benefícios. Então tomar sol, pedindo que esse sol que representa a vida, né, concentrados ali no sol que representa a vida, pedindo a esse sol que nos cure, que promova a nossa saúde, né, que nos ilumine interiormente, né, que assim como esse sol que existe fora ilumina tudo e dá vida ao ambiente, que também promova a vida dentro de nós, né? Então é muito importante que nós possamos fazer essa integração com o sol, não só essa integração do sol no seu aspecto físico, mas no seu aspecto vital também, né? No seu aspecto de vida. Caminhar ao ar livre, né? E, claro, cuidar a exposição exagerada ao sol, porque tudo que é em exagero também é negativo, né? Mas é muito importante que nós possamos fazer essas caminhadas ao ar livre, de preferência, né, entre amigos, entre pessoas das quais nós amamos, conversamos, enfim, né? Isso são pontos muito benéficos para nós. Num quarto aspecto, nós vemos a importância da Mãe Terra, ou seja, esse elemento terra, né? Nós vemos que a Terra, do ponto de vista biológico, ela é a provedora, né, da vida, é através da qual a vida ela pode se expressar também através da Terra. Nós vemos que uma semente fora da Terra não é nada, mas uma semente dentro da Terra, em contato com a água, ela é tudo. Ela germina, ela pode então aquela semente se transformar numa árvore. Por quê? Porque a Mãe Terra é esse grande útero do nosso planeta, né, que gesta a vida. Então nós vemos que a Terra é muito importante para as plantas e que os animais e os seres humanos não vivem sem as plantas, porque é a partir das plantas que nós retiramos, né, principalmente que nós retiramos o nosso alimento. Então, isso não é de hoje, esse conhecimento, né? Esse conhecimento da terra, a utilização da terra como remédio, ela é muito antiga.
os árabes já enterravam as pessoas que sofriam, né, de reumatismo na areia para ajudar, né, a curar esse reumatismo. Na China já se tem registros que as pessoas faziam a ingestão de terra para combater inflamações, combater a diarreia. E hoje mesmo nós vemos, mesmo hoje em dia, na nossa sociedade, onde todos esses mistérios vão se perdendo, ainda tem, né? Nós ainda vemos, por exemplo, a utilização da terra através das máscaras de argila, né? Que é para utilizar para beleza, né? Para melhorar a pele. Então nós vemos que a terra ela ela confere também essa vida, esse não a terra somente como elemento, mas principalmente essa parte vital da terra, que a chave, na verdade, de todos esses elementos dos quais nós estamos falando, não é nem tanto o elemento físico em si, mas a contraparte vital de cada um desses elementos, né? Então, todas essas virtudes curativas presentes na terra, presentes nos minerais da terra, nós podemos aí também absorver, né, no seu aspecto vital. Como que nós podemos utilizar esse elemento? Como nós podemos utilizar a terra para manter nossa saúde? O primeiro ponto, mais fácil de todos, andar descalços na terra. Há quanto tempo nós não andamos descalços na terra? Então imagine ali aquela terra, aquele orvalho logo no amanhecer, onde a terra ainda está úmida, né? Que gostoso andar descalço num gramado, na terra, né? Aquela energia, sentindo aquela energia vital da terra, desse elemento, dessa mãe terra, desse grande útero, entrando, né, pelas plantas dos nossos pés e nutrindo o nosso sistema vital, o nosso corpo vital, né? Nos enchendo dessa energia de vida. Então, a primeira forma mais simples é andar descalços na terra. Podemos também fazer um procedimento que nós chamamos de enterramento, que nada mais é do que abrirmos um buraco de tamanho suficiente que caiba o nosso corpo e que nossa cabeça fique para fora e que a gente pede, né? Nós pedimos que uma pessoa complete ali, né? Complete o buraco de terra e fica a nossa cabeça para fora. Se nós ficarmos ali durante 1 hora, mais ou menos, nós vamos ver, né, como é que a Mãe Terra ela vai trabalhando a nível do nosso corpo vital e essa energia vital da Terra, por nós estarmos ali completamente em contato com esse elemento, o nosso corpo ele vai absorvendo todos esses aspectos vitais da Terra. E isso é muito bom, né, para fortalecer o sistema imunológico, é muito bom para qualquer problema que nós tenhamos, né? Desde que, obviamente, né, devemos tomar o cuidado que essa terra seja uma terra limpa, né, que nós possamos fazer esse enterramento num local limpo, né, numa terra onde não esteja ali perto de detritos, de esgoto, fossa, nem nada do tipo, né? Mas é muito interessante, é muito bom, realmente muito bom para ajudar a manter o nosso aspecto vital. Podemos também utilizar cataplasmas, né? O cataplasma é quando nós pegamos um pouco de terra e, por exemplo, se nós temos um órgão inflamado, nós podemos colocar um pouco dessa terra sobre a pele, né, ali naquele órgão, para que essa terra vá ajudando a desinflamar esse órgão, ajudando a tirar, né, essa febre interna. Então é uma forma também de que nós podemos utilizar na forma de cataplasmas, tá? O quinto aspecto muito importante que a natureza nos confere também é a alimentação saudável. Hoje em dia se fala muito de alimentação, né? Nós entramos ali, tem vários especialistas falando sobre a importância da alimentação saudável, né? Então a alimentação saudável ela é importante por quê? Porque todo esse alimento que entra no nosso organismo, ele
ele vai fornecer vida para o nosso organismo, ele que vai nutrir o nosso organismo como um todo. Muitas vezes nós pensamos na alimentação somente, eu vou comer, vou almoçar para que eu não sinta fome. Mas não é esse o objetivo da alimentação, né? O objetivo da alimentação não é que nós não tenhamos fome. O objetivo da alimentação é nutrir o nosso organismo. Então, o processo de digestão, ele começa já na boca, né? Então, um fator muito importante é a suficiente mastigação. Não adianta nada comermos alimentos saudáveis se nós não mastigamos esses alimentos o suficiente. Porque esses alimentos, quando entra pela boca, já começa a digestão ali, nós mastigamos bem o alimento e determinadas enzimas já vão atuando na quebra das moléculas ali do alimento. Posteriormente, esse alimento vai passar então ao nosso estômago, onde recebe ali esse suco gástrico que vai quebrar mais ainda essas partículas. E depois de vários processos, então, esse alimento ele passa ali para o nosso intestino. E no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. Então, tão importante quanto a alimentação saudável ou a ingestão do alimento saudável é que nós tenhamos também uma boa digestão. Ou seja, se o nosso intestino não consegue absorver de forma ideal os nutrientes, então parte desses nutrientes, dessa alimentação saudável são perdidos. Por isso é muito importante levarmos em conta que temos que ter um sistema digestivo que funcione da maneira correta, né? Se nós temos ali prisão de ventre ou se nós costumamos sofrer de diarreias, significa que algo de desarmônico, que significa que algo não está ocorrendo da maneira correta no nosso sistema digestivo. Se nós temos dores de estômago, né, significa que algo não está ocorrendo da maneira como deveria. Então, temos que sempre procurar com que esses órgãos funcionem da melhor maneira possível. Muitas vezes a raiz desse mau funcionamento está na própria alimentação, né? Então, nós podemos aí, através da correta mastigação, da correta ensalivação, muitas vezes, muitos desses problemas são sanados, né? Então, nós vemos a importância dessa digestão, porque esses nutrientes que são absorvidos através do nosso intestino, eles são levados através da corrente sanguínea para todos os pontos, né, todas as células do nosso organismo. Então, na verdade, nós nos alimentamos não para que nós não tenhamos fome, e sim para nutrir cada uma das células do nosso corpo. Então, os alimentos, o ideal é que esses alimentos sejam o mais natural possível. Porque qual que é a lógica? Se nós queremos ter vida, temos que nos alimentar de alimentos que contenham vida. E quanto mais natural o alimento, mais vida ou mais Shakti, né? Mais vida, mais potencial vital eu tenho naquele alimento. Essa é a lógica da alimentação natural. Então, dentro disso, vamos dizer, nós podemos fazer uma classificação dos alimentos pela quantidade de energia vital que contém em cada um deles. Então, podemos dividir os alimentos nos alimentos que têm mais energia vital, que têm média energia vital e que têm pouca ou nenhuma energia vital. Então, os alimentos sáttvicos, nós chamamos a esses alimentos que têm muita quantidade de energia vital. Por exemplo, uma maçã, uma fruta que nós ali acabamos de tirar do pé, né? Aquela vida naquela árvore, naquela planta, naquela fruta, está 100% ali. Então, quando nós consumimos essa fruta, né, in natura, por exemplo, nós estamos ali consumindo um alimento altamente energético do ponto de vista vital. Já os alimentos raiásicos são esses alimentos que já não contêm tanto potencial vital.
né? Já são alimentos que já sofreram um processamento, né? Por exemplo, um iogurte, né? Já sofreu, ele não é 100%, vamos dizer assim, não tem 100% do seu potencial vital, mas ainda assim tem um potencial vital muito grande, né? Tem uma energia vital muito grande. E por último, esses alimentos tamásicos são justamente aquela terceira classe de elementos que não contém ou contém muito pouco esse princípio vital ou esse Shakti, né? Esse potencial vital, que são alimentos normalmente ultraprocessados, né? São alimentos que já sofreram ali muito processo, foi agregado ali muito conservante, são enlatados, por exemplo, bolacha recheada, essas bolachas de pacote, nós vemos que são alimentos ali que não contêm nenhuma vida, né? Então, em alimentos embalados, a gente vê que o alimento às vezes foi embalado há 2 meses atrás, né? A validade dos alimentos, normalmente quanto mais conservante tem o alimento, mais validade esse alimento tem, né? Um prazo de validade maior. Por quê? Porque são agregados conservantes. Porque se fosse in natura, esse mesmo alimento, in natura, ele duraria muito menos tempo, né? Porque já sofreria a ação dos decompositores, né? Dos elementos decompositores. Então é muito importante que nós demos preferência para os alimentos sáttvicos e rajásicos, principalmente porque os alimentos tamásicos muitas vezes eles são ricos em energia, mas não em nutriente, ou são ricos do ponto de vista de energia no sentido de caloria, mas eles não são ricos em energia vital, né? Eles têm muitas calorias, por exemplo, um fast food, né? Um hambúrguer, vamos citar, né? Ele é um alimento rico em caloria, porém, do ponto de vista energético, ele é um alimento pobre. Do ponto de vista da energia vital, ele é um alimento pobre, apesar de conter muitas calorias. Então, o fato de conter muitas calorias não significa que esse alimento ele tenha uma grande quantidade de princípio vital, que nós possamos extrair esse princípio vital para alimentar a nossa contraparte vital também. Então, isso é muito importante de ser observado. Também evitar a formação de gases, muitas vezes a má mastigação, determinadas combinações de elementos que façamos, o comer muito rápido, o comer acompanhado de líquido, o comer acompanhado de bebidas gaseosas, né, são um prato cheio para a formação de gases, né, e esses gases vão formar, né, vão originar toxinas dentro do nosso organismo. Então é muito importante nós tentarmos aí evitar a formação de gases. E uma das formas é cuidar na mastigação, né? Mastigarmos ali várias vezes os alimentos, umas 30 vezes o alimento, né? Se nós conseguimos ali mastigar, almoçarmos com calma, nos alimentarmos com calma. O ambiente das refeições tem que ser um ambiente tranquilo, não deixar para discutir ou para brigar quando a família estiver ali à mesa, né? Que seja realmente um momento ali transcendental, eu diria, porque a alimentação, o ritual da alimentação é um dos rituais assim principais, né? É uma coisa realmente que nós devemos agradecer, né, por esse alimento e podermos ali com que esse alimento, essa parte vital desses alimentos possa realmente fortalecer o nosso sistema vital. Então, priorizarmos ali os alimentos sáttvicos, evitarmos alimentos transgênicos, os alimentos enxertados, enlatados, processados, né? Evitarmos esses tipos de alimento. Não que a pessoa nunca vá comer, mas que ela evite, né? Que ela dê preferência a alimentos naturais, alimentos crus, né? Alimentos que a gente possa ali comer com a casca. A maior parte dos alimentos nós podemos comer a casca, e muitas vezes a casca
tem até às vezes mais nutrientes que a própria polpa do alimento. Então, tem muitos alimentos que nós podemos comer com a casca. Comer os alimentos o mais integrais possível, evitando o sal, evitar o açúcar em demasia, que além de fazer mal, produzir toxinas, né? O sal, por exemplo, pode alterar a pressão, mas também eles viciam o paladar, né? Então, se nós fizermos, por exemplo, uma experiência conosco em relação à alimentação, e nós passássemos a nos alimentar de alimentos sem sal e sem açúcar, ou seja, completamente in natura, nós veríamos que nós só nos alimentaríamos realmente daquilo que o nosso organismo precisasse, né? Que nós não comeríamos, por exemplo, em demasia, porque normalmente o sal, o açúcar e outros produtos que são inseridos, né, no processamento dos alimentos, que eles são inseridos justamente para que a pessoa, para que fique um sabor gostoso, né, para que aquele alimento fique mais saboroso, realçam o sabor dos alimentos. E com isso o nosso paladar ele vai ficando viciado mesmo, né? Cada vez mais essa necessidade de que os alimentos tenham mais sal e mais açúcar. E ao passar, quando a pessoa ela vai adquirindo uma alimentação onde é pouca utilização do sal e pouca ou nenhuma utilização de açúcar, a pessoa ela vai refinando o seu paladar, né? Às vezes a pessoa passa meses ali, por exemplo, sem comer um alimento muito açucarado, né? Ou fazer a utilização de açúcar, e quando a pessoa come um alimento que seja um pouquinho só açucarado, aquilo para ela já parece que aquele alimento está muito doce, porque o paladar, da mesma forma que ele se acostuma com muito sal e muito açúcar, com o passar do tempo, a pessoa que muda a sua alimentação, o paladar também vai se acostumando ao alimento com pouco sal, com pouco açúcar. Então, em síntese, né, nós podemos dizer ali que descascar mais e abrir menos, né? Então, dar preferências para alimentos mais naturais possível. Um sexto ponto, não menos importante, são os exercícios. Então, os exercícios, eles são fundamentais para a manutenção do nosso organismo, a manutenção da vida, da saúde, né? Então, eles auxiliam na circulação do sangue, melhoram a oxigenação dos tecidos, a eliminação de toxinas. Então, quando nós fazemos ali os exercícios, sejam exercícios aeróbicos, seja uma caminhada, seja natação, enfim, o exercício ou o esporte que a pessoa queira praticar, esse exercício vai promover uma eliminação das toxinas, uma maior flexibilidade para o organismo, um fortalecimento muscular. Isso promove uma melhor postura, uma série de benefícios que os exercícios dão à pessoa. Então é importante que pelo menos 3 vezes, né, os especialistas recomendam que no mínimo 3 vezes na semana, durante pelo menos meia hora, a pessoa realize exercícios, né? Ao mínimo, o ideal é que seja mais, mas que pelo menos por esse período a pessoa consiga se exercitar para manter, né, a sua saúde. Fora que os exercícios elevam o ânimo, né, melhora o sistema endócrino, melhora estados de depressão, de estresse, e além disso existe a função social dos exercícios. Normalmente a pessoa ela vai fazer uma caminhada com um amigo, com uma amiga, com um parente, conversando, trocando ideias, né, falando sobre coisas da vida. Então isso também anima a pessoa, né, traz para ela novas ideias, um ânimo novo, né? Então é muito importante porque ainda tem também esse aspecto social. Às vezes a pessoa ela faz esportes que sejam em dupla ou em grupo, né? Se socializa, se relaciona com outras pessoas e isso é muito bom. O 7º e último aspecto que nós abordaremos na nossa conferência de hoje são justamente a utilização
das plantas medicinais. Podemos dizer que a utilização das plantas medicinais, ela é tão antiga quanto o próprio surgimento do homem. Porque quando surgiu o homem, não existia o remédio, não existia farmácia. Então, quando se tinha algum problema, alguma afecção, alguma enfermidade, tinha-se que buscar recurso nas plantas medicinais. Então, é a farmácia natural, ou seja, as plantas medicinais, elas são um recurso que a divindade, através da natureza, promove de forma gratuita para os seres humanos. Então, as plantas, né, há muitos remédios, inclusive hoje em dia, eles são fabricados a partir de determinadas substâncias das plantas, né? Ou seja, determinados nutrientes, determinadas propriedades, determinadas substâncias que são extraídas das plantas. Porém, quando nós utilizamos as plantas, não é somente essa parte física da planta, né? Porque nós vimos ali no início da conferência que toda a natureza tem o seu transfundo vital, né? Tem o seu aspecto vital. E quando nós utilizamos uma planta, nós também utilizamos, além desses fitonutrientes, dessas substâncias, nós utilizamos esse transfundo vital, ou seja, parte da vida ali está, né, dando-nos vida também, ajudando com que a gente possa melhorar da nossa enfermidade. Então, quando nós nos utilizamos ali de um chá, né, nós estamos ali não somente a propriedade da substância do chá, mas também a sua contraparte vital, que é muito importante e que muitas vezes é desconhecido da maior parte das pessoas. E dentro do conhecimento gnóstico, ainda existe também um outro aspecto, que é justamente essa inteligência que existe nas plantas, né, nos elementais da natureza, nos animais, nas plantas. Então, esses elementais da natureza, que são essas inteligências presentes ali, né, nas plantas, por exemplo, esses elementais ou essa inteligência ajuda no processo de cura, ajuda ali a manter esse equilíbrio, ajuda a manter a saúde do nosso corpo. Então, sempre que nós utilizarmos ali as plantas, nós podemos nos concentrar no elemental, né? Nos concentrarmos ali nessa inteligência, né, presente em todas essas plantas medicinais, para que essa inteligência possa nos auxiliar. Então, através desses elementais da natureza. E também, né, através dos banhos de planta, porque quando nós fazemos esses banhos de planta, é uma forma de que nós utilizemos também essa contraparte vital da planta. Quando nós aquecemos a água, né, colocamos a planta ali na água, quando começa a ferver, nós desligamos ali, aguardamos esfriar um pouco e jogamos, né, coamos aquela água e depois de passado ali no coador, nós tomamos o banho normal e jogamos aquela água no nosso corpo, né? Concentrados ali que aquela planta ou aquele meio ali que nós estamos utilizando, aquela contraparte vital da planta possa ali, entrando pelos poros da nossa pele, possa também auxiliar a fortalecer o nosso sistema vital. Nós temos dentro do conhecimento gnóstico, nós poderíamos falar muito mais coisas ali sobre os elementais da natureza, que infelizmente devido ao nosso tempo não é possível, mas nós teremos oportunidades, em outras conferências, né, ou até mesmo dentro do curso que eu vou abordar com vocês, esse tema é muito mais aprofundado, tá? Então, convido vocês aí, né, a se aprofundarem também nesse tema que é muitíssimo interessante. Então, finalizando a nossa conferência, né, nós teremos no dia 22 de março, nós teremos uma conferência online com um tema muito interessante também,
que é Desvendando os Mistérios da Alma. Então, nessa conferência, veremos aspectos, né, já diferentes da conferência que vimos hoje, onde nós vamos estudar o que é a alma, de onde ela vem, como cristalizar essa alma, né, como podemos fazer para cristalizar essa alma e muito mais. Então, as pessoas, né, que queiram assistir essa conferência online podem, através do canal, né, do link, fazer a sua inscrição. E posteriormente, né, no dia 29 de março, né, uma segunda-feira também, nesse mesmo horário, às 20 horas, no mesmo horário do dia 22, nós teremos aí sim a abertura de um curso de gnoses, né, um curso de autoconhecimento, onde dentro desse curso, né, nós teremos aí de segunda e quarta também, através um telecurso, né, vamos dizer assim, através da internet. Então, nós poderemos estudar já o conhecimento gnóstico já organizado dentro de um curso, né, dentro de uma didática de um curso, onde nós veremos vários temas muito interessantes, como são o autoconhecimento, o aspecto da biognosis, metafísica, veremos aspectos relacionados à antropologia, ou seja, nos aprofundaremos inclusive nessa questão dos elementais da natureza. Então, realmente, dentro do curso, nós nos aprofundamos, né, em várias temáticas do que compõe esse conhecimento que é a gnosis, tá? Então, todos estão convidados, os que quiserem fazer o curso, né, participar do curso, são muito bem-vindos. O curso é inteiramente também gratuito, assim como as conferências também, né, são gratuitas, e somente é exigido que a pessoa faça a inscrição, ok? E também a inscrição está disponível no nosso canal, aí abaixo no nosso canal. Então, uma vez mais, eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, e aqueles que tiverem perguntas ou dúvidas podem passar para nós aí através do nosso canal, ali através dos comentários, que nós estaremos respondendo as dúvidas e questionamentos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Em nome do Instituto Gnosis Portugal, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada.